nós estamos na tua presença. Te agradecemos no nome do Senhor Jesus por toda essa semana que o Senhor nos concedeu, meditando, pensando, recebendo da tua palavra, sendo guardados, protegidos, amparados e guiados pelos teus passos. Nós nos abençoando a cada um de nós, os teus filhos, e visitando-nos de uma forma especial. Que tu reveles mais uma vez, Senhor, o teu poder, a tua fidelidade nas nossas vidas e sobre os nossos corações. Nós somos aqueles que confiamos no Senhor, dependemos do Senhor, esperamos no Senhor em todo o tempo como igreja e sabemos que enquanto estamos a cada dia avançando, lutando, trabalhando, correndo diariamente, tu estás guardando os nossos caminhos e os nossos passos. Queremos nessa sexta-feira te agradecer por tudo que o Senhor proporcionou aos nossos corações. Eu quero neste momento colocar diante de ti todos os pedidos de oração que chegaram durante essa semana e que têm chegado, Senhor, de ontem para hoje. O Senhor alcance o seu povo, o Senhor sabe da necessidade do homem, o Senhor sabe da necessidade da mulher, o Senhor sabe daquilo que esse homem e essa mulher carece, precisa, que o Senhor possa trabalhar por ele e por ela, que o Senhor possa surpreendê-lo de forma especial e gloriosa, que o Senhor possa proporcionar ao teu filho e à tua filha um tempo glorioso e grandioso, de grandes bênçãos ainda derramadas, Pai, nesse final de mês e durante todo o mês de dezembro, porque já podemos dizer, Senhor, que vencemos mais um mês debaixo do teu cuidado e da tua graça, e cremos que vamos concluir esse final de ano, vivendo um final de ano muito próspero, muito abençoado e marcado pela tua doce e preciosa graça nas nossas vidas. Por isso eu te peço, mais uma vez, que esse final de ano seja marcado por um derramar abundante sobre todos nós das tuas bênçãos, dos teus milagres e das tuas vitórias. Toma a frente de tudo e tira dos corações toda e qualquer inquietação que geralmente é causada pelo final de ano que chega. Que o Senhor possa guiar os passos dos teus filhos em tudo, mostrando que o Senhor é aquele que tem amparado, cuidado, guardado, livrado os teus filhos e vai continuar abençoando a cada um deles. Meu Deus, muito obrigado por essa semana na tua presença. E eu te peço no nome de Jesus, entra nos lares, nas casas, entra nos hospitais, vai pelas ruas, anda, Senhor, nos lugares onde há corações necessitados do teu toque e da tua bondade, e faz com que estes corações vivam aquilo que o Senhor planejou, aquilo que o Senhor projetou para este tempo, porque eles vão viver, Senhor, de vitória em vitória, grandes coisas que o Senhor tem reservado para este tempo. A alegria do Senhor na vida do teu filho, na vida da tua filha, nas nossas vidas será muito grande, e vamos estar, Senhor, dizendo que o Senhor é bom e que aquilo que o Senhor começou, o Senhor fez, tem feito e há de continuar fazendo grandes coisas. Que seja assim, ó Deus, no nome de Cristo Jesus, para a glória de Jesus. Amém, amém e amém. Glória ao nome de Jesus. Queridos, que bênção é estarmos juntos uma vez mais. Estamos no final da manhã, chegando aqui apenas para a gente agradecer ao Senhor por uma semana que Ele tem nos concedido de vitória. E eu já quero ler a palavra de Deus com você. Nós estamos caminhando, durante todo esse mês e vamos até o fim desse mês com base nesse tema que é o tempo da bondade de Deus é chegado. E eu quero ler o texto da palavra de Deus com você no livro do Gênesis, no capítulo 21.
livro do Gênesis, capítulo 21. Nós vamos caminhar hoje com base em Gênesis, capítulo 21, lembrando que nós vamos continuar estudando, meditando, extraindo mensagens do livro do profeta Zacarias, como a gente tem feito durante esses dias, nesse mês. A partir de domingo a gente volta, ou na próxima segunda-feira, e eu creio que será um tempo aí de grandes bênçãos para o nosso coração, tá bom? Então vamos juntos, queridos, com alegria, em nome de Cristo Jesus e para a glória de Jesus. Lemos Gênesis capítulo 21. A palavra de Deus diz: Gênesis capítulo 21, a palavra de Deus diz, a partir do verso 14, assim: E Abraão se levantou cedo pela manhã, tomou pão e um odre de água, e deu a Agar, e colocou sobre o seu ombro, e deu também ao menino. Depois a despediu. E ela se perdeu no deserto de Beceba. Quando acabou a água do odre, ela colocou o menino debaixo de um dos arbustos, e foi e sentou-se de frente à distância de um tiro de arco, porque disse: para que eu não veja a morte do menino. E sentando-se de frente, levantou a sua voz e chorou. Mas ouviu Deus a voz do menino. Chamou o anjo de Deus a Agar desde o céu, dizendo a ela: o que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino do lugar onde estava. Ergue-te, toma o menino e sustenta-o com a tua mão, porque farei dele uma grande nação. E abriu Deus os olhos dela, e ela viu um poço de águas, e foi encher o odre de água, e deu de beber ao menino. Estava Deus com ele, com o menino, o qual cresceu e habitou no deserto de Parã, aprendendo o manejo do arco no deserto de Parã. Depois sua mãe tomou da terra do Egito uma mulher para ele. Amém. Eu quero voltar à leitura do verso de número 17, que diz assim: mas ouviu Deus a voz do menino, e chamou o anjo de Deus a Agar desde o céu, dizendo a ela: o que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino do lugar onde estava. Queridos, como eu disse, nós estamos estudando o livro do profeta Zacarias e vamos voltar provavelmente a partir de domingo ou da próxima segunda ou terça-feira. Mas enquanto eu estava com a minha mente, o meu coração ligado em oração, e hoje já pela madrugada nós estivemos orando por sua vida, orando por sua família, orando por sua casa, orando pelas pessoas as quais você ama e pelas quais você tem orado também. Enquanto estávamos orando pela sua família, familiares, pelo seu trabalho, pelos seus negócios, estava nessa madrugada em oração. O Espírito do Senhor me fazia entender
algumas coisas que passam no nosso coração quando a gente está vivendo aquilo que é definido pela vida como o nosso limite. E o Espírito Santo me trazia ao entendimento e ao coração não só o fato de que isso é uma realidade na vida de cada um de nós, mas ele me trazia ao coração de forma mais específica como Deus ele lida com a gente nesse momento que a gente vive os nossos limites. E eu sei que há muitas situações que a gente na vida enfrenta e quase sempre elas nos colocam diante de algumas petições específicas e diante de Deus com o coração de quem espera algumas ações transformadoras, alguma intervenção que modifique, que transforme, que tire a gente desse processo que a gente está vivendo, que é definido como o limite da vida humana. Isso quando se trata de questões que envolvem a casa, o lar, a família, os relacionamentos, quando envolve amizades, quando envolve questões ligadas ao ambiente de trabalho ou outras áreas. É que a gente coloca-se diante de Deus com esse maior senso de urgência da sua intervenção na nossa vida. E o que fica claro a partir de uma leitura bíblica são duas coisas. A primeira é que Deus ele tem o seu tempo de se manifestar. E a Bíblia, no livro de Eclesiastes, no capítulo 3, diz que para todo propósito há um tempo determinado. Assim como em Romanos capítulo 8, verso 28, diz que para o bem de cada um de nós também há um tempo ou algo que foi estabelecido. Uma segunda coisa que a gente destaca é que além desse tempo que Deus marca para Ele mesmo se manifestar, que nós temos inclusive definido nesse mês de novembro como o tempo da bondade de Deus, que o salmista inclusive lá no Salmo 23 diz que a bondade e a misericórdia de Deus lhe seguirão todos os dias da sua vida. Mas ele também fala de momentos em que ele esteve no seu limite e Deus marcou o dia, a hora para agir. E este é o tempo que Deus decide aparecer, se revelar, se manifestar. Mas não é só o tempo, há uma segunda coisa que eu quero destacar aqui. Eu quero colocar um destaque. É o fato de que quando a gente está nesse limite, também pela Bíblia a gente consegue compreender que existem mudanças estabelecidas como necessárias para a nossa existência, e essas mudanças são operadas em nós pelo próprio Deus existente, como Criador dos céus e da terra. De modo que o tempo não está divorciado das mudanças, nem as mudanças estão desconexas ou desconectadas desse tempo. Logo, o que eu estou afirmando é que quando a gente está nesse limite, Deus está trabalhando em nós dentro de um tempo que está nos conduzindo a algumas mudanças que começam na nossa cabeça, atingem o nosso interior por completo, para que depois se manifestem de forma externa na nossa vida. E aí é o momento em que Deus
começa a fazer alguma coisa diferente, a nos medrar, ele começa a fazer algumas coisas diferentes na nossa vida. E por incrível que pareça, olhar para esse texto de Gênesis capítulo 21 é perceber o quanto esse texto ele se passa na minha vida, na sua vida, na nossa existência como seres humanos. E em sendo um texto que trata da figura de uma mulher com um filho que cruza um deserto daqueles bem difíceis de se cruzar, ainda que seja um deserto que carrega com ele um histórico de um lugar que tinha 7 poços, que era Beceba. Parece que para ela os poços ficaram fechados e distantes do seu alcance visual. E tudo se fez para ela se tornou para ela naquele dia um grande desafio. Eu sei que qualquer um de nós, não importa seu posicionamento, não importa quem você seja, como você esteja, de que jeito você esteja, fica claro demais para mim e para você. Mas muito claro mesmo para mim e para você. Que essa história, ela se passa com cada um de nós diariamente, constantemente. Porque essa mulher chega no limite dela e por mais que você agora não esteja vivendo o mesmo cenário geograficamente, vivendo o mesmo tempo, seja dia ou noite, por mais que você não esteja agora com um cântaro nos ombros e com uma sacola de pães nas mãos, você carrega outras coisas e anda por determinados caminhos que se assemelham à realidade deste deserto vivido por essa mulher. E o que para ela se faz uma caminhada que alguns pensam ter durado aí uns 29 dias, para você já se vai um tempo de espera. E como algumas coisas dentro desse cenário foram mudando na vida dela, algumas coisas também vêm acontecendo na sua vida. A grande dificuldade dessa mulher lidar com o tempo e se permitir viver as mudanças que esse momento da vida dela estão gerando na existência dela é o fato de que ela tem com ela uma grande responsabilidade. Ela carrega um filho de Abraão. E como se não bastasse o fato dela carregar esse filho, há uma outra situação aqui se revelando. Há uma outra situação aqui se mostrando. É que ela tem que aprender a lidar com esse tempo e com essas mudanças com o que tem. Porém, o que tem não é o suficiente para lidar com a geografia deste tempo e com este tempo. Ela só tem alguns pães, um cântaro de água, e na medida que atravessa todo esse caminho, a Bíblia diz para mim e para você, que fica muito claro isso, que esta mulher chega no limite dela. Porque no capítulo de número 21, o texto parece que decide falar com a gente, no verso de número 13, que algumas coisas vão acabando no caminho. E o texto diz no verso 13 de Gênesis 21,
quando acabou a água do odre. Eu acho interessante, Moisés, que escreve o livro do Gênesis, assim como todo o Pentateuco, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, que possivelmente veio a ser concluído por Josué ou por alguém mais. Mas esse Moisés que escreve isso aqui, ele parece que nesse caminho que Agar está trilhando, ele esquece dos pães. E eu fico pensando, né, o que seria dessa caminhada de Agar se essa expressão acabou a água não existisse? Porque até então tudo começa com essa situação que se instalou na casa de Abraão, que obrigou ela a sair do lugar que seria a sua zona de conforto. E ela sai, vai para o deserto. E quando está saindo, o Abraão é que proporciona a ela lidar com aquilo que ela vai carregar, sendo que aquilo que ela vai carregar é limitado. Ele dá a ela um cântaro de água, com água, ele dá a ela pães. E esses pães e essa água só vai ser citado depois que a caminhada está sendo feita já há muitos dias. E por incrível que pareça, Moisés parece esquecer dos pães. E foca só na água. A água ganha destaque porque acabou. Não se considera aqui o quanto ela supriu nos dias. Se considera aqui o quanto ela fez falta para hoje. Por que eu estou falando tudo isso dessa forma tão tranquila, tão serena e tão lenta e limitada? Porque eu sei que o nosso olhar quase sempre ele não se volta para o que fica ou para o que sobra. Ele sempre se voltará no dia da nossa limitação ou do nosso limite para aquilo que falta. É por isso que no deserto falta gratidão. Porque os nossos olhos se voltam, assim como o de Moisés, para o que acabou. E aí você diz, mas pastor, a narrativa é sobre isso. Sobre o dia em que a água acabou no deserto. E eu sei que tudo isso só é colocado em destaque porque é um deserto. E pensar em caminhar por um deserto, mesmo que fosse o de Berseba, que significa, a palavra significa lugar de 7 poços, e é o que se acredita, que haviam 7 poços ali, e que Agar não viu, né? Só viu quando o Senhor permitiu ver. Mas é uma narrativa que nos chama para atentarmos para esse dia que a água acaba no deserto. Mas o que eu quero dizer hoje aqui é que nesse dia de limitação, Agar ainda tinha em que se agarrar. Eu gosto desse trato de Deus com a gente no dia da nossa limitação por isso. Porque esse trato de Deus, ele se dá comigo e com você para tentar levar a gente a entendermos que ainda há alguma coisa que ficou. Que ainda há alguma coisa que restou. Eu sei que o cenário é bem vazio, só que esse deserto para Agar não é a tenda de Abraão, onde se tinha lá gente para todo lado andando. Havia ali seus banquetes, festas, enfim, a alegria de Deus reinando.
É um lugar solitário para ela. Não tem aqui um pai aparecendo, uma mãe aparecendo. E isso é uma outra parte da vida de H que para mim ela é interessantíssima e que a gente não procura pensar sobre isso, sobre quem é que defendeu Agar ao longo da vida. Porque aparentemente ela parece não ter ninguém que a defendesse nessa vida. Porque uma mulher que começa sua história dentro do Egito e depois é levada dali para servir Abraão e Sara, ela está terminando aparentemente a vida dela como ela enxerga, com um cântaro na mão, vazio. A gente fica se perguntando, cadê os pais? Mas a vida às vezes coloca a gente dentro dessa limitação, lidando com essa realidade, em que a gente tem que aprender a brigar, a lutar, a correr, a enfrentar. Só que Deus tem seus meios, Deus tem suas formas, Deus sabe o que faz, como faz. E é por isso que o texto diz que ela andou errante pelo deserto, mas ela está errante para ela mesma. Ela não está errante para Deus porque ela vai parar justamente onde Deus lhe mostraria o poço. O que Deus queria é que nesse dia da limitação H descobrisse que ela tinha no que se agarrar. E é aqui que eu quero que você entenda, porque você chegou talvez aí diante de alguma questão que envolva a casa, o trabalho, o que seja, no seu limite. Você está no limite quanto à sua mente, no limite quanto ao seu coração. Você está no limite quanto às suas emoções, seus sentimentos. E tudo que vai acontecer aqui é só para dizer a você a partir de hoje que você ainda tem no que se agarrar. E que se tem algo que vai te salvar de você mesmo, de você mesma, nesse momento da sua vida, é justamente o fato daquilo que você ainda tem para se agarrar. Porque o verso de número 15, melhor dizendo, de Gênesis capítulo 21, eu disse 13, mas é o 15, diz: quando acabou a água do odre. A ênfase está sobre o que acaba. E aqui H começa a fazer algumas coisas. Imagine uma mulher com um menino, com um cântaro, com pães, de repente descobrindo que as coisas surgiram do seu controle. E ela agora está nesse ambiente deserto já de muitos dias, lidando com essa limitação. E não só a limitação, mas chegando no seu limite emocional, psicológico, espiritual, e vendo toda essa situação, ela começa a fazer algumas coisas. E aqui, entre elas, se destaca o fato de que, primeiro, ela põe os olhos no menino e entende que, com relação ao menino, o melhor a fazer não é outra coisa a não ser abandonar o menino, deixar o menino, colocar o menino debaixo do arbusto. Então ela olha e o que é que ela faz quando ela se vê no limite? Ela entende que o melhor é fazer isso aqui. Primeiro, abrir mão do que está carregando. Segundo, ela entende que é melhor para ela colocar debaixo do arbusto
que ela está carregando. Ela não entrega ao sol, mas também ela não segura, ainda que seja para ver morrer. Eu sei que ela olha como a mãe e diz: eu não verei o menino morrer. E eu sei que não é do desejo e do interesse de ninguém ver aqueles que estão ligados ao seu coração perecerem. Eu sei. H também não tinha o desejo de ver morrer. Mas eu falo isso aqui entendendo que às vezes, quanto ao que você carrega, por mais que você esteja no seu limite, o melhor é ficar perto. O melhor é não abrir mão. Mas ela abre mão por um momento, ela diz: vou deixar aqui, e vai permitindo o coração, entre aspas, se desconectar daquilo, do que ela estava carregando. Ela no limite, o que é que ela faz? Terceiro, a Bíblia diz que ela toma a distância de um tiro de arco de flecha. Então ela dá uma olhada e diz: a única coisa que eu vou fazer, e ser obrigada a fazer, é ouvir o choro do menino. E o texto diz que ela chora de longe. E o menino também chorava. Então ela estava no limite, né? Para fazer essas coisas, ela estava no momento que ela disse: acabou. Game over, zerou. Não tem jeito. É o fim. Então ela se distancia. E de repente, no meio daquele cenário solitário, no meio daquele cenário onde faltava gente que a defendesse, que a ajudasse, que a cobrisse, você sabe, nós lemos aí o que aconteceu. Deus visita aquele cenário. Deus visita aquele lugar. E ele vai trazer um tratamento para H com relação a esse momento que ela está no seu limite. É o tal do não aguento mais andar assim, estar assim, viver assim, larguei, desisti, não quero mais, chega. Isso a gente diz continuamente. Porque a gente lida com algumas coisas que a gente olha e diz: meu Deus, chega. Já deu, me esforcei, lutei, batalhei, suei, chorei, dei tudo de mim. Cheguei no meu limite, estou esgotado. E quem nunca viveu um momento de esgotamento espiritual? Quem nunca viveu um momento de esgotamento? Aquela exaustão que gente como o profeta Elias viveu em 1 Reis capítulo 19. Quando você se entrega, entrega tudo. Quando você desiste e quer largar de tudo. Para Elias, esse tempo foi definido como o dia em que Elias deu um grito e disse: basta, chega, quero mais não. Jeremias, no capítulo 20, viveu isso, esse momento que ele estava no limite dele e ele só chorava. E ele já era conhecido como profeta chorão. Neste tempo ele só chorava. Algumas coisas queriam bater a porta dele, abraçar a alma dele, agarrar o espírito dele. Em Jeremias capítulo 20, ele diz que
para o próprio Deus. Deus, chega. Eu não quero mais, desisto. Tudo que ouvi, tudo que vi, tudo que senti, tudo eu estou deixando de lado, chega. E ele diz que gritou aos ouvidos de Deus, dizendo a Deus: eu não falarei mais no teu nome, chega. Estou rompendo relação contigo e estou dizendo: não clamo mais o teu nome para resolver nada, para fazer nada. O Senhor fica aí no seu céu e no seu trono e eu vou seguindo a minha vida, mas não tem como escapar das mãos de um Deus que diz, como disse Jesus: aquele que o Pai me dá, de maneira alguma lançarei fora e ninguém o tirará das minhas mãos. H chega no seu limite e vive esse esgotamento e Deus vem tratá-la nesse dia desse esgotamento espiritual. E diferente do que ela faz, diferente do que ela entende que é o melhor a fazer no deserto, diferente do que ela entende ser o melhor a realizar no deserto, Deus estende as suas santas mãos e faz o coraçãozinho de H se encontrar com o tratamento dele. E aí, nesse capítulo 21, eu parei aqui, nessa expressão tão forte, que desde dias vem enchendo a minha mente e meu coração. Porque no verso 17 a Bíblia diz: Deus ouviu a voz do menino. Perceba que não cita que Deus ouviu a voz de choro de H. Diz a voz do menino. Isso aqui tem duas coisas importantes a ser considerado. Primeiro, que os nossos sonhos, quando a gente desiste, eles continuam falando, gritando, chorando, chamando por Deus. Segundo, que não é porque a gente desligou o cabo da tomada, a fonte que moveu a nossa vida com vida durante muito tempo, mesmo em meio a desertos, ela não parou de exalar, não parou de funcionar, não parou de estar ativa diante de Deus, de modo que quando eu me isolo, quando eu vou para um canto, quando eu digo não quero mais conversa com ninguém, quando eu digo eu não quero saber mais de nada nem de ninguém, vou ficar aqui sozinho, acuado, quando você diz isso, essa fonte que te moveu por dias continua falando e dizendo: ele não quer fazer isso. Ela não quer fazer isso. E em vez de Deus te ouvir no teu limite, Deus prefere dar atenção aos sonhos que ainda falam. Deus prefere dar atenção à fonte que ainda jorra. E Ele sabe que é só juntar as coisas de novo para te tirar desse marasmo existencial. É só juntar as coisas de novo que Ele começa a abrir um portal de graça e uma porta de glória sobre a sua vida, e você começa a se reerguer e começa a ver as coisas como Ele vê e começa a sentir o que Ele sente, começa a se alegrar naquilo que Ele quer que você se alegre. Para isso, Ele ouve a voz do menino, ou por isso Ele ouve a voz do menino. E o texto diz: e chamou o anjo de Deus H. Porque quando ele ouve, ele vai em nome do sonho falar com H e diz: H. E eu gosto disso, porque o texto diz: Deus ouviu e Deus chamou. Ele é o Deus que ouve no seu limite, Ele é o Deus que chama no seu limite. Mas como eu falo
hoje do tratamento de Deus com H, nesse momento que ela está no limite da vida dela, eu só quero que você considere o que está dito no verso 17 aí, quando diz, dizendo a ela, desde o céu, o que tens, H? Essa pergunta me deixa, às vezes, um tanto inquieto com relação à ação de Deus na minha e na sua vida, assim como, às vezes, me deixa um tanto eu diria, me deixa um tanto inquieto, às vezes com o coração apreensivo e às vezes com o coração dizendo, Deus, por quê? Que o Senhor, em vez de chegar já dizendo, vim para resolver, o Senhor fica me perguntando, o que tens, Jefferson? Ele diz, o que tens, H? E é esse diálogo dele com a gente, o que tens, Kátia, o que tens, Paulo? O que tens, Fabiano? Ele vai levando a gente a essa série de questionamentos do porquê que ele chega como quem ouve a voz, como quem chama, mas não chega dizendo eu sei. Ele chega como quem diz, me fala o que está acontecendo. E é aqui que eu parei, porque ele diz que tens, H. E eu fiquei me perguntando por que o Senhor vem com essa pergunta. Se o deserto por si só já fala, se o cântaro seco já fala. Se a situação do menino debaixo do arbusto já fala. Em outras palavras, o cenário já fala. O momento que ele está vivendo já fala. As dificuldades do caminho já falam. E se tudo aquilo já está falando, fica uma questão. Por que Deus chega dizendo que tens, H? E aqui o Espírito Santo falou ao meu coração, me fez entender. Primeiro, que ele vem trazer o tratamento para H, começando com essa pergunta, porque ele sabe que só gritando, chorando, colocando para fora, é que a gente se alivia. E por isso quase sempre algumas pessoas vão procurar alguém com quem desabafar e falar e colocar para fora. Porque quando você está no seu limite, realmente o melhor não é buscar esse canto de isolamento, mas buscar o colo da graça, o colo do amor de Deus. Os braços do Pai. Então ele dá a ela a oportunidade de se aliviar. Porque se você olhar para esse contexto, você tem aqui primeiro uma mulher que está lidando com uma injustiça. E aí, eu já expliquei isso aqui, porque eu já passei por esse texto várias vezes, né? Mas não pregando dessa mesma forma. Mas essa injustiça, ela é uma realidade na vida de Agar. Você pode colocar Agar como alguém que realmente teve seu momento de orgulho, teve seus desencontros com Sara, lidou com alguns problemas na casa, mas a grande verdade é que ela não apareceu na vida de Abraão para deitar com Abraão por opção própria. A Sara chamou, a Sara quis. E a Sara empurrou Abraão para a cama dela, ou para a cama com ela. E se a Sara empurrou Abraão, o mínimo que se tinha que garantir é que ela ficasse bem.
E aí você entra o capítulo 16 do Gênesis e o capítulo de número 21, você olha e pensa, né? Agar estava bem, porque aparentemente parece que ela não tem do que reclamar. Ela está na tenda de um homem que tem muito recurso e está lidando com um lar que aparentemente não faltava nada. Mas Deus sabe como trabalha com a gente. Deus sabe como age na vida da gente. Deus sabe como opera na existência da gente. E às vezes Deus tira desse ambiente para se revelar, né, nesse cantinho aqui. Só que o que eu estou colocando é que ela vive uma injustiça. É impossível pensar que alguém que se colocou à disposição de Sara vai terminar a vida com um cântaro e alguns pães na mão, andando por um deserto com uma criança, um adolescente ou um rapaz, como diz o texto. Que o menino já não era uma criança, eu digo, era um rapaz, mas que de alguma forma dependia do cuidado de Agar naquele momento. Só que Deus entrou na questão, e aí é onde está o problema. Porque todo mundo vê a atitude de Sara, de Abraão e tudo, com outros olhos, porque Deus entra na situação. Mas na verdade isso tudo foi permitido para que Deus pudesse dizer, a princípio, duas coisas. A primeira é que quando os homens nessa terra são injustos e ingratos, e a gente fala dos personagens da Bíblia, mas eram pessoas humanas que tinham suas fragilidades também, apesar de serem grandiosos quanto ao chamado, a vocação, os dons de Deus, mas eram pessoas também que lidavam com as mesmas limitações que eu e você. As condições eram outras, os tempos eram outros, mas eram seres humanos que lidavam com grandes problemas. Mas Deus queria ensinar a Agar que na falta dos homens, Deus sempre estará. Nas injustiças praticadas pelos homens, Deus sempre será justo. Por mais que alguém abandonou, esqueceu ou deixou de fazer alguma coisa por gratidão, Deus nunca será ingrato. Uma outra coisa é que Deus queria se revelar nessa situação toda como Deus que permite as coisas surgirem do controle, mas para terminarem no lugar que Ele estabeleceu para terminar, que é um lugar de paz e de provisão. Logo, Ele marca um tempo como esse para se mostrar como aquele que de repente o indivíduo ou a pessoa não conhecia, mas vai passar a conhecê-lo em profundidade nesse momento em que todo mundo lhe deixa, e que todo mundo de repente desapareceu. E eu sei que você já lidou com momentos como esse e Deus te ajudou. E vai continuar cobrindo a sua vida porque Ele te chamou para ser alguém abençoado por Ele, abençoada por Ele, e Ele vai te abençoar ainda mais. Então esse o que tens H tem a ver com a oportunidade que Deus dá no cenário da nossa limitação e onde a gente chegou no limite, para que a gente se alivie. Segundo, Deus diz o que tens H, para que ela descubra que o Deus do céu é um Deus que participa dos nossos momentos de fragilidade como companheiro fiel. Porque quando Ele dá a ela a oportunidade de falar, Ele não quer ouvi-la falar como aquela que era uma serva ou uma escrava antes. Ele quer ouvir o coração dela como um amigo, como um pai. E só o deserto poderia promover ela
Só esse tempo dela vivendo essa limitação poderia levá-la a entender que ela era muito mais do que uma escrava, muito mais do que uma serva. Ela era alguém cujos olhos do Deus do céu também estavam sobre ela. E eu gosto disso porque é o Deus que vem falar com Agar dizendo que tens, Agar. É o mesmo Deus que fala com Abraão em Gênesis 22, que falou com Abraão em Gênesis 12. E ele se mostra como esse Deus do Pai da fé, como o Deus daqueles que não têm água no cântaro. Eu estou falando com você porque ele é o seu amigo. Não, ele não é um Deus distante. Ele é um ser transcendente, sim, está acima da sua criação, mas ele é um Deus imanente. É um Deus que está perto, é um Deus que diz, fala que eu te ouço, é um Deus que te abraça, é um Deus que te socorre, é um Deus que te acolhe, é um Deus que te sustenta, é um Deus que te ajuda, é um Deus que te ampara, é um Deus que te segura com as mãos fortes dele nos momentos mais sombrios da sua existência. Mas em terceiro lugar, e eu termino, ele diz que tens, Agar, para que ela pudesse vir a descobrir que ele estava ali trazendo a ela o que ela não possuía e que causava o que ela tinha. Porque é a limitação ou estar no limite que faz ela se distanciar do menino, se afastar do menino, colocar o menino debaixo do arbusto e ir para distante. Querer um lugar de isolamento e curtir a solidão existencial, enfim. É o momento, é a fase, é o tempo, são as portas fechadas, é o abandono, é o esquecimento, é uma série de questões e coisas que envolvem a existência da gente. Eu gosto como Deus chega para mostrar a ela que Ele não veio para trazer a ela à tona as questões do Ismael e do Isaac do passado, ou que ficaram para trás há poucos dias. Ele não vem para ela para dizer, olha, eu te vi naquele dia, lembra? Que você saiu da casa e eu mandei você voltar. Eu vi como você estava lá, com seu coração às vezes inchado com relação a Sara, enfim. Agindo da forma que você agia. Não, Deus não vem para isso. Geralmente para isso vem na minha vida, na sua vida, na vida de quem quer que seja. É gente religiosa demais. Que chega com pedras, às vezes com chicotes. Deus chega dizendo o que tens. E esse o que tens que ele traz tem como objetivo fazer o coração de Agar entender que ele, como Deus, está para ela como o que tem, o que ela não tem. E ele chega assim, como quem diz, Agar, tá faltando amigo aí? Eu sou amigo. Tá faltando irmão? Eu sou o teu irmão. Tá faltando pai, Agar? Eu sou teu pai. Está faltando quem te abrace? Eu te abraço. Está faltando quem te dê um apoio? Eu te apoio. Está faltando quem acredite? Eu acredito. Está faltando quem te fortalece? Aí eu te fortaleço. Está faltando quem segure você pelos braços? Eu te seguro. Está faltando quem cuide de você e do menino? Eu cuido. Está faltando quem te levante quanto ao teu ânimo? Eu te levanto. Está faltando quem te impulsione quanto à graça que você precisa, no mínimo, para se sentir acolhida
para se sentir, sabe, aquela que está lidando com o frio do deserto, com o calor no coração e no peito. Está faltando alguém que seja a tua sombra, a água fresca para esse tempo de calor no deserto. Eu sou aquele que estou aí, H. E Deus colocou você hoje, apenas nessa live, para ouvir isso. Que o que tens não é maior do que o que ele tem. Porque o que tens te isola, te deixa solitária e no limite. O que ele tem te tira desse ambiente de isolamento, solitário, de desconforto. E é por isso que ele vem dizendo o que tens. Para que você entenda que ele está não vindo puxar o histórico, lembrar das fraquezas, das quedas, dos declínios. Não, Deus não é assim. Ele está vindo para dizer que ele tem para você nesse tempo em que você está no seu limite. Emeneste obas, aienias. Ele tem o que você precisa nesse dia. Foi por isso que ele te colocou nesta tarde já aí, para você ser abraçado, para você ser abraçado, para você ser erguido e erguida por ele com mão forte, para ele soprar o vento da graça dele em teu favor e te colocar de cabeça erguida, de pé, porque você vai terminar esse ano de cabeça erguida, como quem venceu, cruzou um deserto esse ano, mas venceu no nome de Jesus. Você vai terminar vendo que ele está te tirando, sabe, desse limite, dessa limitação, porque ele diz, não temas, H, e começa a comunicar a ela, há um projeto para a vida do menino, e outra, vocês não vão morrer nesse deserto, porque há uma provisão para vocês aqui, não se inquietem nem se perturbem, porque vocês não vão sucumbir no meio dos limites, vocês viverão algo novo, e esse algo novo começa a partir daqui, porque eu começo a dar a você o que você não tinha, habitação sua, própria. Eu estou trazendo para suas mãos o que lhe faltava, era o que ele disse, é o que ele está dizendo ao meu coração e ao seu coração, porque você, diante desse momento da sua vida, talvez tenha dito, acabou para mim, acabou nada. Deus chega, Deus aparece, Deus te visita, Deus te abraça, Deus te levanta. E ele começa a encerrar essa semana, dizendo ao seu coração que ele vai te trazer para perto do sonho novamente, que ele vai te dar os recursos necessários para que o sonho tenha combustível para andar. Ele está vindo para dizer a você hoje, e por isso ele disse a H, não temas, para dizer a você que tudo vai terminar bem. Que você só precisa olhar para o céu confiantemente, sabendo que o Deus do céu é o mesmo Deus que ainda aparece nos nossos desertos. Você chegou nessa live no seu limite, descansa o coração aí. Deus está te aliviando dessa carga. Deus está te tirando desse ambiente de medo. Deus está te tirando dessa limitação e desse momento que parece ser um momento tão adverso
para a sua vida, para a sua existência. Deus está lhe tirando dessa situação difícil. Ele vai colocar você com seus pés, olhando na direção do que Ele lhe fez carregar durante dias e durante tempos. Vem a alegria de Deus aí. Vem coisas boas de Deus aí. Não se entrega. Não vai ficar no isolamento. Não vai ficar aí inquieto, aflito, se tremendo toda, nervosa. Não, Deus tem paz para a tua mente. Deus tem paz para o teu coração. Deus ainda tem paz para a tua alma. Deus tem alívio para as cargas da vida. Deus ainda tem água para os sedentos do deserto. E Ele está trazendo ao seu coração a certeza de que as coisas vão terminar melhor do que começaram. Recebe da parte de Deus o que Ele está te dando. Em nome de Jesus, onde você está agora, por 1 minuto só, ou por 30 segundos, deixe que o Senhor ministre a sua mente e ao seu coração nesta hora. A alegria de Deus chegando para ti e para os teus. Há bênçãos que vão ser derramadas. Deus está visitando as nossas casas com milagres. Deus está visitando as nossas casas com sinais. Deus está visitando as nossas casas com coisas novas. É Ele, é Ele, é Ele, é Ele, é Ele, é Ele. É Ele que está aparecendo e dizendo o que tens. O que tens. Ele sabe, mas está te dando a oportunidade de se aliviar. Porque Ele está trazendo o que você não tem. É por isso que o texto diz: e abriu Deus os olhos dela. E vi um poço, e o Senhor disse: ergue-te, toma o rapaz, toma o cântaro, enche de água, pega o rapaz, sacia, vai, dá água ao teu projeto, dá água ao teu sonho. Deus está trazendo o que tu não tens. Ele está trazendo algo novo. É por isso que Ele te diz: não temas. Teu final de semana será uma bênção. Teu final de mês será uma bênção. O mês de dezembro será uma bênção na sua vida, porque o Senhor está trazendo o que você não tem. Deus está fazendo milagre. Anuide de Ierastema, Maiendi daqui manovani, Hermeniara da Covenermias, Kawanda Badonominemiam, Docomandoriara da Rasuimenemas. A
há uma unção de Deus liberada e Deus mostra a você o deserto não é o teu fim. Vai respirando, porque Deus vai colocar coisas ainda nas tuas mãos que tu vais ficar como uma criança, olhando para trás e dizer: eu passei tanta coisa e não sabia que era para que Deus fosse engrandecido desta forma na minha vida. Deus está te abençoando. Não temas, ergue-te, levanta-te, olha a provisão aí. Seu Deus é grande. Você tem pai nesse deserto da sua vida. Você tem um amigo nesse deserto da sua vida. Você tem um companheiro fiel que está te tirando hoje desse lugar. Eu estou profetizando esses dias que Deus fará coisas novas na tua existência. E eu profetizo isso porque eu sei que Deus é um Deus de mudanças. Quando chega a hora, quando chega o tempo dele, ninguém impede, ele desce e faz milagre. E ele está fazendo milagres hoje. Hermiando como valias, que meniara da gasto, como menia da caminhão. Pai, no nome de Jesus, nós te agradecemos por esse tempo na tua presença, por todas as coisas que o Senhor proporcionou ao nosso coração durante toda esta semana. Obrigado pela semente da tua palavra que tem chegado todos os dias ao nosso coração. E muito obrigado por nos manter debaixo da tua graça aqui. Porque se não fosse o Senhor, seria impossível estarmos fazendo isso. Se não fosse a tua bondade, a tua graça, mãos e corações estendidos na direção desse ministério, seria impossível estarmos aqui. Quantas vidas estão sendo alimentadas pelo YouTube, pelo Instagram, através da web rádio, da web TV. Quantas coisas estão acontecendo sobre os corações e as vidas. Continua abençoando a cada um. Continua fortalecendo a cada um. Continua fazendo os teus milagres na vida de cada um e abençoando em nome de Jesus a cada um dos teus filhos e das tuas filhas de forma grandiosa e gloriosa. Te agradecemos pelo teu carinho de Deus com a gente. Te agradecemos por cada dia em que podemos desfrutar da tua mesa e estudarmos a tua palavra. Porque eu sei que o Senhor é aquele que trata do que nós temos para nos entregar o que o Senhor tem. Continua conosco, nos abençoa, nos dando vitória completa, Deus. Demenias Jeová-se, Xernenia Noeste da Gaciônia. Amiderekini, Iliada Casto, no mundo de Quênia. Permies, Nobadia da Adagas. Faz os teus milagres, Pai, neste final de mês e durante todo o mês de dezembro para a tua glória. Nós te agradecemos profundamente por tudo.
por todas as coisas que o Senhor fez, está fazendo e vai continuar fazendo. Que seja assim, em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Dê vitória a cada um dos teus filhos e filhas quanto aos pedidos de oração que foram feitos na live hoje e durante essa semana. Nós vamos ver os teus filhos contando vitória, porque a vitória já está liberada sobre eles neste dia. E eu sei que vai chegar, porque tu és o dono de tudo. Tu és o dono de tudo, tu és o dono de tudo, tu és o dono de todas as coisas. O Salmo 24:1 diz que do Senhor é a terra e todos os que habitam nela, tu és o Deus de todas as coisas. Faça grandes coisas, meu Deus. Realize grandes obras na vida do teu povo. Em nome de Jesus Cristo e para a glória de Jesus, eu te peço assim com carinho e amor. No nome de Jesus. Amém. Amém. E amém, Jesus. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce consolação, o divino Santo de Deus seja com todos nós, hoje, agora e para todos sempre. Amém, amém e amém. Deus abençoe a todos, uma ótima tarde, um ótimo final de semana. Domingo estamos juntos aqui para a glória de Deus e domingo nós estaremos na mesa do Senhor ceando para a glória de Deus. E aqueles que quiserem participar com alegria do canto da sua casa, que é onde tudo começa, prepare seu pão, seu suco de uva e participe aí dessa mesa junto conosco para a glória de Deus. Eu tenho certeza que será uma manhã de bênção para a nossa vida e para o nosso coração, tá bom? Então esteja aí ligado. Próximo domingo, nossa Santa Ceia para a glória do nome de Jesus. Deus abençoe a todos, Deus abençoe a todas. A paz do Senhor Jesus!